RCP Notícias. Sete horas em Cabo Verde, vem aí as notícias, como sempre, a abrir os títulos que fazem esta edição. Primeiros centros de acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de VBG vão ser instalados em Santo Antão e na Ilha do Fogo. A Polícia Nacional deve realizar um estudo para medir o grau de assédio a que estão sujeitas as agentes, com contacto mais direto com o público. Proposta da comandante da esquadra da Polícia Nacional em Santa Catarina do Fogo, subcomissária Ivanilda Gonçalves, arquiteta cabo-verdiana radicada no Brasil, transpõe para a tela a arte de trançar que lhe dá o sustento. Evi Amado apresenta no Palácio de Lobo, na cidade da Praia, 12 telas sobre o cabelo e tranças africanas. Dão corpo à exposição Rego, trança, o caminho de volta. O sector do turismo tem espaço para crescer, mas é preciso cuidar das infraestruturas, a começar pela manutenção dos hotéis. É o que nos diz o presidente da Câmara de Turismo, Jorge Spencer Lima, a propósito das estatísticas de 2023 sobre a frequência de hóspedes divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística. São Miguel acaba de perder uma das maiores atrações turísticas do município, 7 barracas com cobertura de palha consumidas ontem pelo incêndio em Espinho Branco. Conhecidos os destaques, agora o desenvolvimento das notícias. A edição é do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. A situação no Médio Oriente está cada vez mais tensa. Na manhã de hoje, o Ministério da Saúde do Hamas relata pelo menos 66 mortes na faixa de Gaza durante a noite, inclusive em ataques aéreos, enquanto um alto funcionário relatou combates perto da cidade de Gaza, no norte, e Khan Yunus, no sul. Ao mesmo tempo, a agência de notícias palestiniana Wafa relatou confrontos em diferentes localidades da Cisjordânia. O exército israelita, que acusa os combatentes do Hamas de se esconderem em hospitais, continua a sua operação lançada a 18 de março no complexo hospitalar de Al-Sifa, na cidade de Gaza, apesar das recomendações do governo norte-americano e da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que pede uma trégua imediata. Os primeiros centros de acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de VBG vão ser instalados em Santo Antão e na Ilha do Fogo. A presidente do ICEG esclarece que se trata de uma estrutura que dá guarida a vítimas ainda longe do quadro de perigo iminente de vida, tal como define a Lei Especial contra VBG, que institui as casas de abrigo. E nós sabemos que estas questões da violência, há situações que não são de perigo emergente, mas há a necessidade de se criarem espaços que permitam realmente uma transição ou uma alteração da forma de vida, ou mesmo mulheres em situação de vulnerabilidade, que não estejam de ser obrigatoriamente de violência, mas que estejam numa situação de fragilidade económica e mesmo emocional. A implementação dos centros de acolhimento tem como guião um acordo tripartido que Marisa Carvalho assina hoje de manhã com a Câmara Municipal de São Filipe, as 3 de Santo Antão e os Irmãos Capuchinhos de Cabo Verde, Cáritas do Porto Novo e a Fundação Espanhola Religiosos para a Saúde. O projeto contempla não só espaços, mas também a capacitação. Vai haver um acompanhamento, não só em termos daquilo que é o reforço emocional destas mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência baseada no género, mas também capacitação para realmente conseguirmos trabalhar a questão da dependência económica ou de ajudar a criar atividades geradoras de rendimento, porque nós queremos realmente que as mulheres se tornem verdadeiramente autónomas, uma
umas para saírem da situação de vulnerabilidade que se encontram ou para que não seja a dependência económica um dos fatores que as mantenham ligadas a relações tóxicas. Para as casas de abrigo há todo um ritual. Quem decide é o magistrado judicial, a mulher tem que estar mesmo em perigo. E no caso de acesso aos centros de acolhimento, como é que vai ser? Foi estabelecido e foi feito um trabalho de meses entre as equipas do projeto, da Fundação das Religiosas para a Saúde, os Irmãos Capuchinhos e as autarquias e as equipas técnicas do ICIEG para se criarem regulamentos de acesso a estas estruturas. Não só de acesso, mas também de permanência, não é? Portanto, vai estar tudo regulamentado para saber quais são os critérios de acesso a estas estruturas, não é? Porque realmente tem de haver critérios, porque não são específicas para quem necessitar, mas isso também já está salvaguardado, porque foi feito um trabalho de meses entre os parceiros para que se ficassem criados os critérios para que realmente possam aceder a estas estruturas. Os centros de acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de VBG passam a fazer parte dos estatutos do ICIEG já na fase final de revisão, depois de 20 anos de vigência. A Polícia Nacional deve realizar um estudo para medir o grau de assédio a que estão sujeitas as agentes com contacto mais direto com o público, nomeadamente a nível do trânsito. A proposta vem da comandante da esquadra da Polícia Nacional em Santa Catarina, da Ilha de Fogo. E nós mulheres não estamos mais expostas, não estamos na rua, não estamos sempre em contato com a maioria dos condutores, que é homem, né? E nesse aspecto, não está aconselhava que recursos humanos fazer alguma investigação, algum trabalho a nível disso, de assédio, por exemplo, de nós, profissionais, polícia, mulheres, que trabalham, que não sofrem alguma situação de assédio para pessoas de fora da instituição. Fazer estudo a título preventivo, para tentar avaliar para hoje qualquer nível, qualquer grau de assédio que nós não podemos estar enfrenta na rua, na abordagem policial. A subcomissária Ivanilda Gonçalves reconhece que nos tempos que correm a mulher tem mais possibilidades de fazer carreira na Polícia Nacional. No entanto, exorta as estruturas dirigentes a depositar mais confiança nas mulheres no caso do desempenho de funções de comando. Hoje em Tafla, num número de 1.800 e tal efetivos policiais, apenas, por exemplo, nós de 5 mulheres a desempenhar, por exemplo, funções de comando. Então, a devia depositar mais confiança na mulher a desempenhar funções de comando na polícia. Dá mais oportunidade para não conseguir progredir na carreira. Mas isso não está falando, é que só na polícia, para onde? Então, isso é um problema social. Aliás, a cadeia de comando da Polícia Nacional deve ter um rosto mais feminino do que tem hoje. A subcomissária Ivanilda Gonçalves defende paridade absoluta nas funções de comando. Por natureza, nós mulheres não temos uma forma de tratar pessoas com cortesia. Nós é mais apaziguador. O único que não pode ajudar anula aquela imagem negativa de polícia por parte da população. Por isso que não está falando, mas nós mulheres não está contribuindo bastante para valores de polícia. Se nós mulheres não está conseguindo adotar determinada postura, por exemplo, mais muscular em situações complicadas, e nós também não está conseguindo transmitir uma imagem que facilita aquela boa relação de polícia com o público. Para nós, por natureza, não tem aquela imagem mais pacífica. Por isso que não está defende, mas deve apostar mais mulher nessa instituição dita masculina. E ajuda nas instituições, estabelece uma harmonia entre a atuação que a polícia desempenha com o cidadão. A subcomissária Ivanilda Gonçalves é mestre pelo Instituto Superior de Ciências Policiais de Portugal. A dissertação defendida em 2021 aborda a emancipação da mulher e o seu papel na Polícia Nacional.
A arquiteta cabo-verdiana, radicada no Brasil, transpõe para a tela a arte de trançar que lhe dá o sustento. Evi Amado apresenta no Palácio Ilha do Lobo, na cidade da Praia, a partir de hoje, 12 telas sobre o cabelo e tranças africanas. Dá um corpo à exposição Rego, Trança, o caminho de volta, reportagem na Nivaz. Depois da sua primeira mostra no ano passado em São Paulo, Brasil, Rego Trança, o caminho de volta é apresentada agora na cidade da Praia. A autora explica que a ideia surgiu a quando da pandemia como um meio de relembrar as suas origens. Agora que nós está frente a Rego, nós está criando vários desenhos, né, que não pode falar como caminho. Não tem a possibilidade de fazer sempre um caminho. E mim, como bastura no Brasil, às vezes eu estou longe de casa, de família, de terra, eu estou sentindo um pouco perdido. Então, através de arte, busca um caminho de volta, né? Para bem-estar físico e mental também. E como está fazendo e algumas oficinas de trança, a gente tinha um caminhar relacionado com o cabelo, trazer para a arte. Então, por isso que é bem Rego, trança do caminho de volta. A Morin traça um caminho de volta através de penteado, através de pintura de penteados também. Evi Amado desabafa que, embora formada em arquitetura, não foi fácil se empregar no Brasil e que foi através da arte que ela teve algum sustento. Estava tendo muita dificuldade no Brasil de arranjar trabalho na área da arquitetura e a arte, como era algo um pouco mais independente, então precisava de espera para ninguém. Acaba para seguir um pouco mais para aquele caminho lá, para a possibilidade de momento. Para a época de comemoração de África, sempre fazer oficinas de tranças, fazer algumas palestras relacionadas com o limba em algumas escolas, onde uma fala sobre cabelo, uma fala de trança, fazer trança para crianças e também fazer a trança ocasionalmente, assim, para pago mesmo. Rego Trança, o caminho de volta, é composta por 12 quadros. Evi Amado deixa abertura para levar a exposição para outros municípios e ilhas do país. A exposição foi aberta ao público ontem à tarde e deve permanecer na Ponte da Arte Café, no Palácio da Cultura Ilha do Lobo, até o dia 27 de abril. O sector do turismo tem espaço para crescer mais ainda, mas é preciso cuidar das infraestruturas, a começar pela manutenção dos hotéis. Leitura do presidente da Câmara de Turismo. Nós não vamos crescer sem melhorar e sem ter um crescimento das nossas infraestruturas. Sejam as infraestruturas de acolhimento, traduzindo por palavras normais, sejam hotéis. Nós já não vamos pôr pessoas nas tendas. Para crescer, temos que ter mais investimentos, mais hotéis, mais quartos, para podermos crescer. Jorge Spencer Lima aconselha investimentos nas estradas, um pouco por todo o país, na Ilha do Sal e na cidade da Praia, e com urgência. A estrada do Sal chegou num ponto que deixaram de agradar, agora vai levar anos e anos a consertar, mas está impossível, está com uma falta de segurança terrível. A nossa própria cidade capital, a cidade da Praia. As ruas da Praia foram pavimentadas há muito tempo e já estão a entrar naquela fase de descalabro. Está a estragar tudo. E ninguém conserta. Além da manutenção das infraestruturas, o presidente da Câmara de Turismo recomenda uma atenção especial e oportunidades a investidores nacionais. Temos que criar condições para que se façam mais investimentos em hotéis, mas, sobretudo, temos que ter uma atenção muito clara. Já chegou a hora de nós apoiarmos claramente o investimento nacional. Apoiar os cabo-verdianos a entrar em força no turismo em Cabo Verde. Não é só para ser guia turística ou ter uma carrinha para transportar turistas, não. Investir nos hotéis. Temos que ter políticas claras de apoio a investidores nacionais, a cabo-verdianos, para investirem também na área do turismo. E ter, de facto, um grupo cabo-verdiano a combater com os outros grupos estrangeiros que estão aqui na área do turismo. Portanto, há toda uma série de políticas que tem que ser montada e refeita em Cabo Verde, para que, de facto, o turismo possa ter o seu efeito multiplicador, mas possa ter também esse efeito que nós queremos na economia cabo-verdiana e, sobretudo, na vida dos cabo-verdianos. Ter políticas de incentivo aos cabo-verdianos para voltarem para dentro, para investirem na área do turismo, para estarem presentes e para serem competitivos numa área que tem estado, os ministros têm estado a dar muito dinheiro, mas não são os cabo-verdianos que estão a ganhar esse dinheiro.
O presidente da Câmara de Turismo, Jorge Spencer Liba, em entrevista à Rádio de Cabo Verde a propósito das estatísticas referentes a 2023 sobre a frequência de hóspedes divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística. A movimentação de turismo cresce em toda a linha, mais 21% para 1.010.739 hóspedes. O crescimento é ainda mais expressivo quando comparado com os dados anteriores à pandemia da Covid-19, mais 23,4%. São Miguel acaba de perder uma das maiores atrações turísticas do município, 7 barracas com cobertura de palha, consumidas ontem pelo incêndio em Espinho Branco. Reportagem com a assinatura de Domingos Sanches. Com o auxílio do vento forte, as intensas chamas propagaram-se rapidamente na comunidade dos Rabilados em Espinho Branco, tendo consumido as barracas. As vítimas, que viram os seus pertences reduzidos a cinzas, manifestam sentimentos de tristeza e pedem apoios. Não ali não está a viver através de criação de animal, de agricultura e também de arte também. Então, aquele turista também ali através dessas casas de palha que não tem. Mas só que casa de palha, agora não foi perdendo tudo. E tinha o elenco que está cheio de vontade de construir casa de palha mais. Mas normalmente para a tradição faz, mas tem que ter mais curado para morrer. E vela, é uma coisa que já foi, tinha um incêndio através de vela. Então não está feito tudo ali. Que aquele que também faz a casa de palha para tem que ter mais cuidado. O presidente da Câmara Municipal de São Miguel conta que a situação está controlada. Já não cria-se tudo condições, albergar num espaço seguro, no sentido de garantir segurança habitacional e garantir também mais dignidade diante de situação que não teve ali, de perda de tudo seus pertences e também de seus alojamentos. Portanto, foi a primeira medida que nos toma. E graças a Deus, até esse momento ali já não tem a situação tudo controlado. Portanto, nenhuma família que fica sem abrigo e sem um espaço para garantir a habitação condigna. Hermênio Fernandes explica que a Idilidade tem um projeto para a construção de um bloco habitacional nesta comunidade. Ele é um espaço turístico com história antiga à volta dele, é muito visitado para turistas. E não tem um projeto também de construir um museu para preservar esse património, que é um património histórico ali do nosso município. É um espaço muito visitado para turistas. Portanto, com toda normalidade, que as pessoas que percebem esse documento não estão garantindo também a emissão gratuita desses documentos. Portanto, a situação está tudo controlada. Incêndio deflagra na comunidade dos Rebelados em Espinho Branco de São Miguel. Elementos do Corpo dos Bombeiros, da Corporação Policial e a Cruz Vermelha também envolveram-se para controlar a situação. No Togo, a situação política complica-se depois do anúncio de uma nova Constituição, menos de 48 horas após a adoção da Constituição, que adotou um regime parlamentar. Em conferência de imprensa, os partidos políticos da oposição e organizações da sociedade civil, mas a conferência de imprensa foi dispersada pela polícia. O primeiro-ministro indigitado português entrega hoje ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o elenco governamental que deverá entrar em funções no próximo 2 de abril. O novo Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, eleito ontem depois de 4 rondas e a seguir a negociações entre o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, eleito à 4ª volta. Aguiar Branco pede aos deputados a revisão do regimento, sobretudo no que respeita à modalidade de eleição da mesa. Para que o que aconteceu e já tinha acontecido antes não se volte a repetir. Sei que não se elege um Presidente da Assembleia da República para protagonizar debates. Sei e aceito a exigência de imparcialidade, equidistância, rigor que todos esperam de mim. Se não somos capazes de nos entender na Casa da Democracia,
Que exemplo estamos a dar para fora? Esta casa não é a casa dos cenários e dos comentários. É a casa das políticas que, no concreto, afetam os portugueses. Como disse há pouco, o primeiro-ministro indigitado, líder do Partido Social Democrata, entrega, já deve estar neste momento no Palácio de Rebelo de Sousa para fazer a entrega do elenco governamental, os nomes das propostas para a nomeação do Presidente da República. Os nomes, Carlos Santos, estão fechados a 7 chaves mesmo, nada transpareceu para a imprensa. Como costuma acontecer nestas ocasiões. Passam agora 21 minutos das 7 da manhã, tudo dito em relação a esta edição do primeiro jornal, edição para esta quinta-feira. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.